Com Leonardo Jardim até a Série B. Calma, não, o Cruzeiro não vai cair para a Série B. Esse é um pensamento, essa é uma sensação que eu tive quando o Cruzeiro estava naquela merda do início do ano. Não no início ali, mas já depois com o Jardim. Mas quando ele perdeu pro Mushuc-Runa, ele saiu, ele estava péssimo na Sul-Americana, estava mais ou menos começando ali alguma coisa no Brasileiro, no custo. Mas eu tive essa sensação. E não foi só eu, né? Foi assim, acho que a maioria dos cruzeirenses e a diretoria em si. Eu não estou dizendo que ia manter o Jardim até a Série B, mas teve essa sensação, né? Teve assim, isso foi deixado muito público de que o treinador tem todo o respaldo, né? Não vamos jogar para cima do treinador, não vamos jogar essa responsa, a pressão não vai para cima dele toda. Se tiver que mudar elenco, vai mudar elenco. Se tiver que tirar jogador, vai tirar jogador. E finalmente foi uma decisão assim muito acertada da diretoria, né? E aí vamos para falar o que eu acho assim, do Jardim, dessa situação toda, o que eu espero. Vamos voltar um pouco. Primeiro, né? Alexandre Matos saiu. E assim, eu já até pensei em vir aqui trazer alguma coisa sobre o Matos, né? Porque tirou o jogador A, tirou o jogador B, mas faltava tirar o Matos. Mas assim, chegou num momento que ninguém mais queria que o Matos saísse, porque ninguém estava se importando mais com o Matos. Porque o Matos nem dentro do Cruzeiro estava aparecendo, estava tendo força nenhuma, né? E aí teve essa questão agora do Santos, mostrou interesse, apareceu interessado nos caras, no cara. E ótimo, foi. Você viu que o Cruzeiro teve problema nenhum de decidir contrato. Meu filho, pode ir à vontade, vai com Deus. Porque também ele realmente não tinha muito. Ele não estava mais com todo esse prestígio, né? Mas de todos, assim, eu acho que o maior problema. O Matos, ele tem dois grandes problemas, né? Obviamente, esse vídeo não é sobre o Matos, mas é importante para o que eu vou falar. O Matos, ele tem dois grandes problemas. Um é a falta de scout. Então, assim, você não vai ver o Matos encontrando uma grande promessa ali, sabe? Tipo, uma coisa assim, é muito difícil. Uma grande promessa pagando um valor baixo e esse cara arrebentando. Não, ele vai contratar grandes pessoas que já é famoso, que ele já é dos contatos ali principalmente ali do André Cury, desses empresários, né, famosos, vamos dizer assim. E aí você vai falar, não dá pra você falar que as contratações do Matos, em geral, foram ruins. Em todas as janelas foram aprovadas, sabe? Todo mundo falou, não, foi uma janela boa. Desde que o Matos voltou, todo mundo falou, não, foi uma janela boa. Foi uma janela boa. Mas quando você tem muito dinheiro, irmão, o dinheiro que o Pedrinho tem, se você não conseguir contratar com a cara bom, aí mesmo que famoso, você tem dinheiro, meu filho. É o que você tem pra que fazer. E aí, beleza. Só que um dos pontos, né, que igual eu falei, essa questão de scout, o segundo é falta de gestão em si. Gestão de elenco, enfim, de ser o CEO do futebol ali. Porque o CEO não é só para contratar, né? Tem que ter uma coisa a mais. Você tem que gerir ali no dia a dia. E ele não sabia gerir isso. Era jogador curtindo o post de outro time, né? Era jogador indo no microfone, não acontecendo nada. Era um disse que não disse, né? Um monte de informação vazando de dentro do Cruzeiro, né? Que jogador tal aconteceu isso, que jogador tal, que não sei o que fulano, que não sei o que, né? Isso não pode. É um time de futebol do tamanho do Cruzeiro, jogador nenhum pode se achar maior do que o Cruzeiro. E aí eu falo qualquer time, nenhum jogador pode se achar maior do que o time. A coisa mais feia que tem é quando isso acontece. Mas assim, no exemplo do Cruzeiro, isso não poderia acontecer e era responsabilidade dele. E aí, o que foi uma outra escolha certa? Olha só, né? Assim, falo que parece que é uma coisa de Deus mesmo, né? Que acontece pro time. Porque você vê o Cruzeiro, foi fudido tantos anos, né? Quantos anos aí o Cruzeiro não tá tomando pra dentro? Caiu para a segunda divisão, né? Um absurdo aí de questão de fizeram muita sacanagem, roubaram muito o Cruzeiro, né? Aí volta, Ronaldo salvou ali o Cruzeiro, né? E volta o time, mas mesmo assim um time ruim, capengando, aquele sofrimento.
Aí vem o Seabra, dá uma melhoradinha. Gostei do Seabra, né? Tipo, pra mim o que faltou no Seabra foi realmente, acho que, vou dizer peito, né? Nome, acho que faltou nome, principalmente. Mas principalmente peito. O Seabra ele era um pouco, até por falta de nome em si, ele não parecia um cara tão confiante pelas próprias ideias ali. No Cruzeiro, pelo menos, né? E aí o time foi ficando ruim. Aí trouxe o Diniz, que puta que pariu, mano. Sinceramente, eu não vou falar que o Diniz foi o pior técnico que já passou pelo Cruzeiro, teve uns que foram bem ruins também. Principalmente nesses anos aí de Série B, que não arrumou nada. Mas assim, com o time que tinha. O time do Cruzeiro com o Diniz nunca jogou futebol. Em nenhum momento, nem no jogo que ganhou. Não teve futebol. Foi horrível, horrível, horrível. E aí no final do ano, a diretoria, né, o Diniz, pelo que o Pedrinho falou, o Diniz pediu ali uma chance, né? Teve uma chance e com 3 jogos ali foi mandado embora, porque tava péssimo. Teve toda a pré-temporada, não arrumou nada, né? Teve mais jogo, teve novas peças, não arrumou nada. Enfim, não dava. Então, pô, você contrata um elenco que você acha que você gasta uma nota, você gasta milhões e milhões naquele elenco. E não rende com um treinador, não rende com outro treinador. E aí o Cruzeiro vem e tenta trazer o Renato Gaúcho, mano, pagando uma nota. E aí eu tenho que te agradecer muito ao Renato Gaúcho. Obrigado, Renato Gaúcho, por não ter respondido o Cruzeiro. Por quê? Por que o Cruzeiro foi atrás do Leonardo Jardim? Primeiro, porque assim, provavelmente se fosse no início do ano, se tivesse mandado o Diniz embora naquela época, o Jardim não estaria disponível no mercado, ou então o Cruzeiro teria procurado outro nome, né? Exatamente naquele momento ali, o Cruzeiro tentando o Renato Gaúcho queria um valor exorbitante, o Cruzeiro falou não, devolveram a proposta lá com um valor menor, e o papo que é que o Renato Gaúcho não deu nem resposta a tempo ali pro Cruzeiro, o Cruzeiro partiu pra próxima, tá? Certíssimo. E quem que era a próxima? Quem que era o cara que tava moscando ali, não tava muito bem no time dele, talvez era uma oportunidade. Leonardo Jardim. Agora vamos entrar nesse tom. Cara, o Leonardo Jardim é aquela coisa que você pensa assim, eu falei, né, parece que é coisa que é de Deus. Mano, quando que você ia pensar que esse cara ia vir parar no Cruzeiro? O cara que foi campeão do Mônaco, foi campeão do Campeonato Francês com o Mônaco, na era PSG. Foi o que conseguiu, né, ser campeão lá. Fora outros títulos que ele tem na carreira, né, fora o outro histórico, né. O pessoal fala, trouxe Mbappé, enfim, um cara muito bom. E o Leonardo Jardim, ele nunca foi jogador. Ele é formado em educação física. Ele não é aquele cara que era jogador, virou técnico e começou a estudar. Não, é um cara que estudou para ser treinador a vida dele inteira. A vida dele é estudar para ser treinador. Então, ele não é daquele cara, põe os caras aí para jogar bola. Né? É toda uma análise, todo um estudo. Ele é muito bom nisso. Ele é bom em recuperar jogador, ele é bom em tática, ele é bom em falar também, né? Dá pra ver que ele é um cara inteligente. Até agora no Cruzeiro, a gente tem essa imagem, né? Tipo assim, pelo menos eu tinha muito. Pensava, não, treinador português é tudo estouradão. O Jardim, eu acho que ele é, se não me engano, ele tá ascendência venezuelana, eu acho que ele nasceu na Venezuela, se não me engano, mas foi criado lá, é português, enfim. Ele foge dessa, porque é um cara tranquilo, né? Sério, correto, profissional. E não tem jeito. Não tem jeito. Quando isso bate, né? Quando acontece esse tipo de alinhamento de um treinador com muita capacidade e um time com estrutura, com condição financeira e estrutura, a chance de dar errada é baixa. Aqui no Brasil a gente tem o exemplo, por exemplo, do Abel. O Abel, ele não chegou aqui no Brasil com o currículo do Leonardo Jardim. Ele montou o currículo dele aqui no Brasil. Para mim, hoje em dia, é o melhor treinador que tem atuando em solo brasileiro. Melhor do que o Jardim, porque o Jardim ainda está construindo, começou agora, né?
Diniz já do Libertadores, brasileiro, enfim, né, acima. E o time do Palmeiras, quando o Diniz começou, não era isso tudo hoje, não. Tipo assim, ele foi montando, esse time foi se criando forte. Né? Foi um time ali com peças que você não dava tanto ali. Poderia ser bom e tudo mais, mas você não dava tanto ali. Mas eles foram se criando. Hoje você fala se o A, o B, o C, nossa, eles estão no time ali do Palmeiras, são fortes, mas muito disso que vindo, foi criado, foram se formando ali junto com a força do... Não sei se eu falei Diniz, mas se eu falei errado, é Abel. E aí, nós temos o Leonardo Jardim. Uma grata surpresa ter vindo para o Cruzeiro, mas eu não acho surpresa o desempenho dele, porque ele realmente já provou em outros lugares. E aí, quando o cara vem e ele recebe todo o respaldo, ele já chega já encantando o Pedrinho. Por uma coisa muito simples, assim, isso aqui que o Leonardo Jardim fez já conquistou o Pedrinho. Que foi o básico. O básico, exatamente o básico. O mínimo que é exigido de um treinador que ele precisa fazer, entendeu? E aí eu digo em questão de treinamento, de organizar o treinamento em si, gestão de elenco, né? O Jardim, ele não chegou no Cruzeiro falando assim, não, tem que contratar, não trabalho com essas peças, papapá. Mesmo estando ruim, mesmo desempenho estando ruim, ele falava, né? Não fui eu que montei elenco, mas as peças estão aí, vamos trabalhar com essas peças. E foi recuperando os caras, recuperando a confiança dos caras. Aí surge umas maçã podre, tipo o Marlon, tipo o Dudu. O que o Cruzeiro faz com esses caras? Vai dar ouvido pra esses caras? Primeiro que de uma audácia, assim, acho que é uma audácia gigantesca, esses caras, eles acharam que eles iam ter alguma moral no Cruzeiro. Os caras fizeram porra nenhuma pelo Cruzeiro. Porra nenhuma pelo Cruzeiro. Os caras, eles acham que eles têm moral de alguma coisa, né? Isso aí já, primeiro. Porque se fosse, vamos supor, um cara aí, tipo, o Fábio. O Fábio, muita gente critica ele pela época do rebaixamento, por algumas atitudes dele, e eu acho que tem que criticar mesmo, né? Mas o Fábio é um dos maiores ídolos do Cruzeiro. Nem se fosse o Fábio, a gente ia defender. Nem se fosse o Fábio, porque jogador nenhum tem que ter mais voz do que o treinador dentro do vestiário. Jogador nenhum pode ficar de picuinha. Porque você recebe muita grana pra você estar ali e estar junto com o seu elenco. Se o treinador não te escolheu, se o treinador fez isso ou fez aquilo, você tem que se adaptar. Você tem que jogar a bola. Não é o treinador que tá errado. Aí você fazer igual o Dudu, ir lá pedir demissão do treinador. Mano, isso aí é uma coisa, eu acho que foi, assim, não tem explicação. Assim, aquela coisa que a gente se pensa, tem que falar, mano, isso aí é mentira. Eu não acho que é, porque você vê o Dudu falando, você vê ele conversando, você vê que ele é um cara meio diferente. Mas aí não, a diretoria deu respaldo pro Leonardo Jardim. E olha o que o cara tá fazendo com o Cruzeiro. Olha o que o cara tá fazendo com o Cruzeiro. Eu falei, né, porque que é Jardim até Série B, foi a sensação que eu tive. Graças a Deus não tá indo por esse lado, né? Porque o bom trabalho, ele tem resultado. Um trabalho correto, um trabalho profissional, né? O Vidalba ali, um jogador que foi criticado publicamente pelo dono, falou, né, coisas, assim, não foi criticado, mas falou coisas, expressou críticas a ele ali, né, que ele tinha feito. O camarada tá comendo a bola. Pensa se fosse um outro desse daí, tivesse sofrido algum tipo de crítica, principalmente vindo de dirigente. O que o cara ia fazer? Ficar de picuinha, ficar de nhenhenhen. Mas não, o Vidalba foi profissional, jogou bola. E aí o Leonardo Jardim falou e elogiou. Falou o que do cara? Que o cara tava mal treinado e pá, e agora tá treinado. E realmente. Então, olha só, eu falei, né, que é o básico que ele precisa fazer. O Pedrinho veio a público falar que tava impressionado com o Leonardo Jardim, que ele pediu pra ele, ele quer um relatório ali mensal, se não sei, de todos os jogadores que estão emprestados pra poder acompanhar desempenho e tudo mais. O Pedrinho ficou encantado com isso. Puta que pariu, irmão. Peraí, mano. Peraí, velho. Como assim isso não acontecia antes? Que tipo de treinadores são esses que a gente tinha antes? E aí, né, o Pedrinho fala pra caramba, então assim, pode ser que até acontecia. Mas o Pedrinho não tava muito ciente ou não era bem feito. Por quê? Bem feito realmente não era, porque me fala aí algum último jogador que o Cruzeiro emprestou
ou, enfim, que saiu da base aqui do Cruzeiro, que trouxe lucro pro Cruzeiro. O lucro merecido. O lucro, tipo assim, que realmente esse jogador valia isso e trouxe algum rendimento. O que foi emprestado, voltou, começou a jogar bem, voltou e começou a andar aqui no Cruzeiro, jogar bem. Não tem, velho. É só o jogador que pouco pagou, né? Tá surgindo agora o Kaique aí da base, jogando muito. Quanto tempo que a gente não vê um cara surgindo da base, né? O Kaique é acima, porque ele, desde outros treinadores, não é só com o Jardim. Jardim dá oportunidade para bastante jovens, né? Mas desde antes, o Kaique já tava ali conseguindo o espaço dele. Então, assim, o Kaique realmente é um jogador bem acima. E tá aí, beleza. E o Cruzeiro cada dia evoluindo. Mas o que mudou no Cruzeiro? O que foi o principal? O principal, a chave. Postura, atitude. O Cruzeiro, ele entrava em campo, parecia que ele tava jogando uma peladinha. O outro time vinha pra jogar a final da Sul-Americana, velho. Que coisa vergonhosa. Que coisa vergonhosa. O Cruzeiro não entrou. O Racing deitou no Cruzeiro. Deitou. Assim, o Racing entrou pra jogar bola e o Cruzeiro não entrou. E aí o Cruzeiro tava em muitos jogos assim. Vamos mandar a bola pra dentro da área, mas não tem ninguém pra cabecear toda hora. Sem ritmo, sem intensidade, sem objetivo. E aí, principalmente depois dessas saídas aí, de algumas coisas, mudanças, o dono vir na público falar que o respaldo era do treinador, as coisas começaram a caminhar. Teve um jogo contra o São Paulo, que se eu não me engano, não sei se foi 1x1 ou 0x0, acho que foi 0x0, né? Enfim, foi um empate. Esqueci agora o resultado. Que foi o início dessa mudança. Foi o começo, né? Foi um dos primeiros jogos. E aí o pessoal zoou, falando assim, nossa, a torcida do Cruzeiro aí aplaudindo o time, comemorando o empate e tudo mais. É porque ninguém dessa galera que criticou assistiu o Cruzeiro antes, né? Só vai assistir quando é contra um time aí do eixo. Porque se eles assistissem o Cruzeiro antes, eles iam ver que por que a torcida aplaudiu, mesmo que tivesse perdido aquele jogo. Porque o Cruzeiro fez minimamente o que o torcedor queria. Assim, tipo, quando você vai pro estádio, você quer que o seu time ganhe. Mas o mínimo que você quer é que o seu time jogue, que o seu time dê a vida, que o seu time dê sangue, que o seu time mostre que ele não tá ali só entrando por entrar, que ele quer ganhar, que ele vai tentar, né, que ele respeita o fato de você estar ali indo assistir, eles vão jogar, né? E o Cruzeiro entendeu isso, o elenco entendeu isso, e a torcida abraçando cada vez mais, porque se a torcida antes ficava falando de um, falando de outro, falando daquilo ali, é óbvio porque o time tá ruim. Os jogadores que se mantiveram, que, tipo assim, que conseguiram entender isso, abraçaram a ideia do Jardim, você vê que os caras estão evoluindo. Jogadores assim, tipo, a gente tava falando era papo de mudar o time quase todo no meio do ano, né? Mesmo com o Jardim, e agora já tá papo de que vai contratar só uns 3 ou 4 para não mudar muito o que tá acontecendo. Christian titular, mano, Christian não arrumava nada. Eu falava, mano, o que mudou trazendo esse Christian? Christian agora titular, joga pra caralho. Wanderson, nunca que eu ia imaginar que esse cara ia jogar alguma coisa no Cruzeiro. Quando falou que o Leonardo Jardim falou que só precisava de um ponta. Aí trouxeram o Wanderson pra poder bater a dívida lá do Wesley. Eu falei, porra, mano, mas aí é sacanagem, né? O cara jogando, tipo assim, não, eu acho que ainda que precisa de um ponta de mais qualidade, mas de entrega, de cumprir função tática, o cara tá jogando muito, entendeu? E outros jogadores também, todo jogador que entra, a gente tá vendo o Murilo Hickman entrando aí direto. Quem que era Murilo Hickman? Você acha que esse cara ia ter alguma chance como se fosse o treinador? Um cara que chegou falando que ia dar oportunidade pra base e tá dando oportunidade pra base, né? Um cara muito humilde, que sempre fala de forma muito humilde com tudo, trata todos de uma forma humilde, e dá pra entender por que os jogadores abraçaram. Porque é um cara com muita história, é um cara ali maior do que todo jogador que tá ali dentro. Assim, são poucos, vamos pensar, tem um Gabigol ali que ganhou Libertadores, Brasileiro e tudo mais, Cássio, né, ganhou o Mundial, enfim. Mas de relevância esportiva, de tamanho assim, no mundo do futebol em geral, Leonardo Jardim é maior do que todos ali, na minha opinião, né? Assim, é claro que eu acho que na hierarquia o técnico é sempre acima. Mas tem isso, né, de jogador que, se fosse um Seabra, talvez
com as mesmas ideias, o mesmo pensamento, talvez não ia ser muito aplicado, porque não é um cara com nome, né? Um cara que tem um currículo, vamos dizer assim. E aí as perspectivas são muito boas. Agora a gente vê, quanto tempo que eu não via isso, ver Cruzeiro sendo colocado assim igual eu vi a thumbnail ali de um post do Jogo Aberto, os favoritos ao Brasileirão. Aí tinha lá a imagem a cabeça do Flamengo, do Palmeiras e do Cruzeiro junto, né? E eu não tô dizendo que vai ser campeão, eu acho que vai. Eu acredito que tem condição de brigar ali, já mostrou o ganhou do Palmeiras, Flamengo, enfim. Mas só de voltar a estar ali. E aí você vê que vem muito do treinador. Vem 99% do treinador. Por quê? Claro que os jogadores são muito importantes, os jogadores estão comendo a bola. Né? Matheus Pereira, assim, é um cara que eu sempre defendi e vou continuar defendendo aqui. O pessoal pegava muito no pé dele, eu sempre defendi que é um craque da bola. E com o Leonardo Jardim, você vê esse cara, mano, o cara, ele é volante, ele é meia, ele é tudo, tipo assim, ele volta pra marcar, vai lá pra frente, o cara e dá uns passes cabulosos, o cara tá tentando na bola. Porque você tem um time que entrega, você não é você sozinho, você não fala mais, Matheus Pereira sozinho. Hoje a gente até fala, às vezes vai entrar o Matheus ou vai entrar o Gabigol. O time do Cruzeiro, o que pouco tempo atrás, esse mesmo time, a gente falava que era um time que não deu liga, que não basta só ter estrelas, até o próprio Jardim falou isso, né? Não basta só dinheiro. Esse mesmo time, hoje a gente tá pensando em título brasileiro. É um time que joga muita bola. Joga muita bola. Se você assiste o Cruzeiro jogar, o Cruzeiro não dá tempo pro adversário respirar. E é o jogo inteiro. Você vê o jogo contra o Palmeiras ele conseguiu dar um respiro ali mais, principalmente no segundo tempo, e o Cruzeiro começou a defender mais, mas é porque é o Palmeiras, entendeu? Seria assim, a coisa mais absurda se o Cruzeiro conseguisse manter um ritmo de dominância 100% do jogo contra o Palmeiras, né? Mas contra outros times ali mais inferiores, o Cruzeiro faz isso. É dominância o jogo inteiro. Entendeu? Não é, vou decidir um placar aqui, não, vamos mais. Até contra o Palmeiras também, só que assim, ficou uma coisa mais equilibrada. No final foi mais o Palmeiras atacando. É óbvio, você cansa. Ainda mais com um time de tanta qualidade que é o Palmeiras. Mas em geral, assim, e é uma coisa muito rápida. Muito rápida. Sabe por quê? Porque o futebol, a galera tá cada dia mais imediatista, né? Então se o treinador chega 2, 3, 4 jogos ali e não deu resultado, tchau. Já quer a cabeça do cara. E o Jardim tava indo por esse lado, né? Os seus resultados não estavam vindo. Né? Saiu, não sei, no final de Mineiro. Mas ganhou respaldo. E o respaldo tá trazendo resultado. Né? Tá mostrando que foi o respaldo mais correto possível. Mas a gente se pergunta por que o Leonardo Jardim ganhou respaldo? Por competência, por histórico vencedor, por conhecimento, habilidade. Você acha que no dia a dia ali, ele aplicando as coisas dele, que com certeza é bem à frente do que era antes, né? Porque treinador brasileiro parece que tá uns passos atrás. Só vejo hoje o Felipe Luiz ali um pouco mais à frente, tipo assim, um pouco, vamos dizer, dando uma esperança, assim, né, de que vai dar uma melhorada, né? Talvez um Rogério Ceni, eu acho que nem tanto, mas o Felipe Luiz eu acho mais pro nível, mais estilo esse nível europeu que a gente precisa de treinadores aqui. E aí o cara agora tá deitando. E eu acho que assim, foi acertado pra gente, mas foi muito acertado pelo Leonardo Jardim. Eu acho que ele deve estar muito feliz. Porque eu tenho certeza que um cara que, beleza, jogou o campeonato francês e tudo mais, mas o cara tava lá nas Arábias, sei lá, Emirados Árabes, eu não lembro exatamente o time que ele tava. Al-Ahly, Al-Hilal, alguma coisa assim. Não sei, não lembro se era algum desses aí, não. Mas enfim, ele tava lá num desses times, esqueci o nome, mas é diferente paixão, é diferente país. O Brasil é um país muito que abraça, né, o pessoal de fora. Nós somos um povo muito simpático em geral e com uma torcida muito fervorosa. E ele tá num time que tem uma estrutura fodida e com muito dinheiro pra ele fazer o que ele quiser. Se o Leonardo Jardim falar pro Pedrinho que quer contratar o Cristiano Ronaldo, eu preciso do Cristiano Ronaldo, o Pedrinho vai lá contratar o Cristiano Ronaldo. Entendeu? Só que ele não tá fazendo isso, ele tá preocupando muito com as finanças do clube. Né? Então ele tá querendo melhorar o máximo que ele tem ali, recuperar jogadores, e tá fazendo, que é uma coisa muito sustentável, e tá dando certo, o resultado tá vindo, estamos vendo aí como é que o time tá jogando. Né? Então, assim, continue assim, Leonardo Jardim, continue assim, jogadores,
né? Até depois eu vou fazer um vídeo mais voltado a isso, né? A atitude do Gabigol tá me agradando muito, muito mesmo, de ser um cara ali que baixa a cabeça, vou trabalhar, vou melhorar, vou aceitar o banco, pá, sem microfone, entendeu? Tipo assim, quando entra, aproveita a oportunidade. E você vê como é que a torcida abraça o Gabigol, né? Como que a torcida gosta do Gabigol. Todo mundo, eu adoro o Gabigol, né? Mesmo não jogando tudo mais, todo mundo quer fazer o muque do Gabigol. Então, assim, continua assim, Jardim. Continua assim. Eu tenho certeza que, que o trabalho tem muita coisa boa pra vir. E uma coisa, e termino o vídeo com um recado aqui pra torcida assim do Cruzeiro. Vamos abraçar esse cara, assim, segurar a mão desse cara até o final. O título do vídeo, ó, pensa nesse título do vídeo aí, ó, independente, vai ter fase. Até o Abel, no Palmeiras, tem fase que o pessoal lá quer cabeça dele, até palmeirense, enfim, não quer o cara mais. Mas vamos segurar esse cara aí, né? Porque ele é um cara bom. É um cara que se ele quiser ficar aqui no Cruzeiro por 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos, quem dera. Eu acho que não vai querer isso tudo, mas se quisesse ia ser ótimo pra gente. O Cruzeiro ia ganhar muitos títulos nesses próximos anos, eu tenho certeza. Então, é isso que eu queria falar sobre Léo Jardim. Tamo junto demais. Esse cara é muito foda. Deixa o like, escreve aqui embaixo o que você acha, sua opinião sobre toda essa situação e inscreve aí no canal. Valeu!